começar, certo? É, A gente não vai utilizar os slides da aula, porque a gente queria ser uma coisa mais breve, mais rápida para vocês, mais prático também. Então, esses documentos são nossos, meu e da Dani. E a gente vai falar aqui com vocês sobre a questão dos pontos, os traçados, e a gente vai tirar algumas dúvidas de vocês e passar para fazer a atividade junto com vocês. Gente, pois, espera, vou só diminuir aqui já. Sobre os pontos, eu mandei esse resuminho lá no grupo de vocês, para vocês não esquecerem, só para a gente relembrar os pontos, tá? A cela, que é um dos pontos principais, né, que fica no meio da cela fixa, certo? Vocês vão olhar lá e marcar no meio. Como o João já tinha falado também, acho que na outra vez, não precisa marcar um ponto enorme, tá? Só vocês marcam assim, até para ficar mais fácil para vocês fazerem o traçado depois. Aí, depois do S, né, a gente faz o násio, que vai ser o ponto mais anterior da sutura frontonasal, certo? Pode botar aí, João. Esse é o S. Aí, gente, outra coisa também que a gente sempre gosta de comentar, para vocês terem uma ordem para vocês marcarem os pontos, porque aí toda vida, quando vocês esquecerem, vocês lembram da ordem que vocês fizeram, aí vocês vão marcar com mais facilidade, certo? Isso. Aí tem o do pório, certo? Que vai estar no limite mais superior do meato externo. O orbitário, que vai ser o ponto mais inferior do contorno da órbita, certo? Muita gente acaba marcando, tipo, como se fosse no meio, mas é no pontinho mais inferior, tá? Não esqueçam disso. O ponto A. O ponto A vai ser o ponto mais posterior da concavidade anterior da maxila. Muita gente acaba trocando, achando que é o ponto mais anterior, mas é o ponto mais posterior da parte anterior da maxila. E o ponto B é a mesma coisa na mandíbula. É o ponto mais posterior da concavidade anterior da mandíbula, certo? Aí a gente vai marcar depois o mentoniano, certo? E ficar lá embaixo. Já que tu pode só descer um pouquinho. Vou baixar um pouquinho. É porque se eu baixar vai alterar um pouquinho os pontos. Não. Fala só do GO e do GN, aí a gente complementa como é que a gente acha. Aí vocês não, pra lembrar, vocês vão marcar como é que vocês vão achar o GO, certo? O GO vocês vão lembrar que o GO vai ser o ponto de interseção pelo ramo ascendente e o corpo da mandíbula, certo? Aí vocês vão marcar o ramo ascendente, que vocês lembram, perto da mandíbula, e aqui embaixo, que vai ser marcado pelo corpo. Aí vocês vão fazer os dois traçados, e o ponto de interseção deles, que vai ser o GO, certo? Aí o que muita gente acaba confundindo é que marca o GO na linha, não é? Vocês vão levar essa interseção para o desenho, tá certo? E o gônio... Pode falar. Achei que eu falo. Não. Certo? Você vai marcar o GO e o gnato, né? O gnátio, que vai ser o ponto mais inferior e ao mesmo tempo mais anterior do mento. Aí, como vocês vão marcar ele? Vocês vão fazer como se fosse outra retinha aqui. Vocês estão vendo como se fosse 90 graus. Essa parte de baixo. Certo? Vocês vão pegar o ponto GO e vão traçar outra linha em cima dele. Muita gente acaba confundindo e fazendo a linhazinha do corpo. Mas não é, gente. Vocês têm que traçar outra linha, passando por cima do GO e descendo até encontrar essa linha de 90 graus. Aí vocês vão fazer a mesma coisa, que é pegar a interseção e levar para o desenho, que vai marcar o GN. Tá certo? E o mentoniano, que vai estar na cortical externa do mento e na inferior do corpo da mandíbula, que vai ser esse ponto aqui, é o ME. Pronto, tá tudo bem? Tranquilo, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Prestem muita atenção que nessa parte da Dani, ela falou basicamente uma coisa que muita gente erra, certo? Se confunde, erra, onde vocês vão ter essas duas linhas aqui. Vocês vão fazer uma linha... Sempre que vocês forem pensar em GO e GN, vocês vão precisar fazer duas linhas a mais para vocês encontrarem esse resultado. Então, como é que o GO, como a Dani falou, se vocês quiserem, até a própria Glória falou que vocês podem fazer essa linha na base da mandíbula, que não é o GO ainda, tracejado, para vocês saberem que essa linha vai ser desconsiderada depois. Essa linha ela só serve para você achar o GO. Já o GN, como a Dani falou, você vai ligar o GO
e o ME, e você vai fazer essa outra linha aqui na parte anterior da cortical, e aí você vai fazer uma média, onde está aqui o GN, e esse vai ser o seu GN. Lembra que para você achar o GN, você sempre vai ligar o GO ao ME. E para você achar o GO, você vai fazer as duas linhas, uma no ramo ascendente da mandíbula e uma na base, certo? Então, Carlos. Oi. Eu não entendi essa parte. Esse traçado do GO, certo? Certo. Ele, porque assim, o traçado da cefalometria em si, do GO e do GN, ele fica como se fosse em cima do ramo, não é isso? Tipo, passa bem em cima dessa listrinha azul que tem. Sim. Do desenho. Tá certo. Aí, o ponto de referência é embaixo, né? O ponto de referência para o GO vai ser esse aqui, ó. Tá aqui o ramo ascendente da mandíbula, certo? E lembrar que quando você for fazer a sua linha, você tem que tocar nessa partezinha aqui, ó, tá certo? E aqui, você precisa encontrar aí até uma parte que ligue ao côndilo, que vai tocar um pouquinho no côndilo, e próximo à base da mandíbula, que é nessa região aqui. Você nunca vai colocar a linha para dentro da linha que está a mandíbula, do contorno mesmo da mandíbula. Então, você vai fazer essa linha aqui, primeiro, e fazendo a base. Vocês podem perceber, ó, que na linha da base que você faz, ela é bem mais embaixo do que quando você liga o GO ao próprio ME, tá certo? Então, vocês vão fazer uma linha ascendente e na base, como a Dani falou. E aí, essas duas linhas aqui, elas vão ser desconsideradas depois. Depois que você marcar o GO e o GN, vocês vão desconsiderar essas duas linhas. Por isso que o ideal é que quando vocês forem fazer a cefalometria, tudo que vocês não forem utilizar, não deixem na cefalometria, no papel. Sempre apaguem, porque vocês podem se confundir, enfim. Mas é basicamente isso. Você vai fazer essas duas marcações para você encontrar o GO e o GN, tá? Vocês podem usar também, né, como o João falou, a dica da Gloriente, fazer tracejado para vocês não confundirem a linha de GO com a de GN. Uma coisa que eu gosto muito de fazer também é quando eu vou fazer essas duas linhas, né, que vai ser tracejada, no caso, é tentar encostar, tipo assim, tocar o máximo de pontos possíveis que eu puder, tanto no ramo ascendente, como quando a gente for fazer embaixo, tá? É isso mesmo. Aí eu faço melhor. Era isso que eu estava tentando explicar. Pronto. A gente tiver alguma dúvida ainda. Então tem que considerar o plano mandibular, o GO com o ME? Eu não entendi. Tem que considerar essa última... Presta atenção, o plano mandibular é outra coisa, certo? O que você vai fazer é, você vai traçar uma linha na base da mandíbula, certo? Essa linha mais grossinha aqui embaixo, você tá conseguindo ver? E aí, depois que você traçar essa linha, você vai traçar outra linha no ramo ascendente da mandíbula. A gente vai explicar bem direitinho no papel, tá? Que a gente vai mostrar. E aí, depois que você fazer isso, o GO, ele tá na interseção, bem no meiozinho aqui, ó. Tá vendo? E aí, esse vai ser o teu GO. Depois disso, você vai atrás do GN, que é o quê? Você vai traçar essa linha aqui, na parte anterior do mento, certo? Da sínfise, no caso. E aí, depois que você fizer isso, você vai ligar o GO e o ME, que já é um ponto que já existe. Não é mais a base da mandíbula. E aí, quando você fizer, você ligar o ponto GO e o ME, o GN ele vai estar na sua interseção, bem aqui no meio. Deu pra entender? Deu, entendi. Todo mundo entendeu? O GO, quando você ligar o GO ao ME, vai acabar também passando nessa linha que você fez na sínfise, certo? Isso. Aí, quando você passar essa linha, que é o GO-ME, que vai ser uma linha, e você traçar depois esse de 90 graus com a sínfise, a interseção vai ser o GN, entendeu? Isso. Sendo que, gente, não é qualquer linha, certo? Você tem que botar 90 graus com a sínfise. Não pode ser, tipo, sei lá, tipo, 90 graus é assim, e tu colocar, tipo, 100 e pouco. Certo? Senão vai dar errado a interseção. Certo? Mas no papel a gente pode acabar explicando melhor para vocês vendo aqui agora, né? Pronto, todo mundo entendeu essa parte? Alguém tem alguma dúvida? Aqui vai ser bem tranquilo, bem calmo para vocês irem absorvendo conteúdo, já que a gente já vai fazer essa revisão a semana inteira, né? Ô, João, será que eu podia dar uma sugestão? Pode sim. É assim, como eles viram agora no slide, será que
que não seria bom praticar logo no papel? Para Pronto. poder eles já irem com a régua, com alguma coisa que tiverem, um pedaço de telha que sirva de régua. Né, Pronto, não? pode ser. Dani, tu pode começar aí no teu papel, mostrando. Posso. Deixa eu só. Mudei o script aí, né? Mas é porque eu acho que fixa melhor se antes de passar para outra coisa, entendeu? Entendi. Melhor, prof. Vocês acham, gente? Pode dizer. Eu já tô aqui, eles falando os pontos e eu marquei. Muito bem, é desse jeito mesmo. Espera, eu vou passar pro celular. A Dani vai só passar pro celular pra gente começar a mostrar, certo? Tem todo um bastidor nisso. É, viu, gente? Se vocês soubessem a gambiarra que tá sendo aqui, e da Dani. Como é o nome, João? Oi, prof, eu não escutei. Meu nome é Gambiarra. Odontologia. Ah, sim. Isso é artistíssimo. É verdade, viu, prof? Porque eu nunca pensei. Se garante. A Dani tá só entrando para poder colocar, tá, pessoal? Porque como a gente está no computador e se a gente colocar o telefone, ele dá interferência. Oi, Larissa. Tu quer que eu repita enquanto a Dani ainda não começou? Liga o áudio, que é melhor. Deu certo, já entendi. Deu certo? Deu certo? Valeu. Queria só dizer para vocês, pessoal, que essa parte desses pontos é o mais difícil. Depois, né, do incisivo, do nariz, do não sei o que, é muito mais fácil. É, muito Esses mais fácil. GO, GN, ME, são mais assim. Então, por isso que ele está começando por eles, exatamente porque vocês estão com a cabeça mais fresquinha agora. Aí depois, quando vocês estiverem cansados, já vai ser moleza. Vocês já se garantiram tops. A Dani tá tentando entrar, eu vou ver se eu consigo indo colocando aqui para vocês também. Alguém que está assistindo pode falar como é que é feito, como é que são marcados esses pontos para poder ir fixando? Quanto mais repetir, mais fixa, gente. Vai, Júlia. Cíntia. Vou começar a chamar o nome aqui da galera. É bom ter pouca gente, aí fica mais fácil. Falar Pra ir como, lendo? prof? Pra ir lendo? É, eu lendo ou falando, né? Como é que marca o ponto GN mesmo? Na interseção entre a linha da sínfise, que é feita em 90 graus, e no corpo da mandíbula, que traça a reta abaixo do corpo da mandíbula, não é em cima. Porque em cima vai ser o próprio traçado da cefalometria. Arrasou! Uhul! Aí essa linha da base da mandíbula, ela deve ser feita. Acho que deu certo. Ah, entendi. Como é, Carese? Não entendi. O quê? É porque travou aqui, a internet tá muito ruim. Quando tu fala das duas linhas, não é? O que eu falei foi que, tipo, deixa eu ver se eu consigo. Ó, Carese, tu tá ouvindo? Oi, tô. O que eu falei é que, tipo, para você encontrar o GO e o GN, você vai traçar essa linha aqui, cortando um pouco do côndilo, mas ela rente com o ramo, certo? O plano mandibular, no caso. Isso. Aí você vem embaixo aqui do corpo da mandíbula e traça outra reta. Não é a reta em si da cefalometria, não é o ponto GOML. É uma reta embaixo que é para você conseguir encontrar esse ponto, tá? Ah, tá. Aí quando for aqui na sínfise, você vai fazer uma reta em 90 graus. E onde tiver a interseção dessas duas retas será o GN. E a interseção das duas retas do outro lado, o GO, entendeu? Entendi agora. Vocês estão conseguindo ver o vídeo da Dani, pessoal?
clica Não. 2 vezes no nome dela. E vocês estão pelo menos me escutando? Ou agora eu tô vendo. Pronto, É porque clica em não 2 vezes no aparece. nome da Dani. Pronto. Dá pra ver o papel, gente? Ou vocês estão vendo o teto? Eu nem sei. Dá não- pra ver meu o não tá papel, aparecendo. Dani. Tá dando pra ver, Dani, o papel. Certo. Mas Esse aí é o EAP, é? É esse mesmo. tá calado, porque Bom, pessoal, calma. desliga os Respira. microfones. Ó, negado. Vamos lá. Primeiro ponto, certo? É o ponto S. Que tá a célula. Eu vou marcar bem no meio da célula, certo? Não precisa ser um ponto gigantesco, certo? Pra enxergar, né? Primeiro ponto, feito. Segundo ponto, o máximo, que é o ponto mais inferior da sutura frontonasal, certo? A sutura tá aqui, a gente marca um pontinho, certo? Depois, Dani, marca- tu pode repetir, porque não tava dando pra Ah. ver. Eu consigo. pronto. Ó, primeiro o ponto S, certo? Que é o ponto da célula, que a gente marca bem no meio da célula, certo? Tá vendo? Depois, a gente vai marcar o ponto N. O ponto N é esse ponto que fica bem aqui, que é o ponto mais interior da sutura frontonasal, que fica bem aqui, certo? O terceiro ponto que a gente pode marcar logo é o do póreo. Que o do póreo vai ser no limite mais superior do meato, que o meato está aqui, então a gente põe aqui no cantinho mais superior do meato, certo? Então aqui os 3 primeiros pontos, ponto S, ponto N e o PO. O ponto OR, né, que é o orbitário, é o ponto mais inferior do contorno da mandíbula. Então a gente está vendo o contorno bem aqui, o ponto mais inferior está mais ou menos aqui, ó. A gente marca um pontinho, certo? Marquei um pouquinho mais forte para vocês enxergarem. Certo? O ponto A, gente, vai ser o ponto que muita gente confunde. O ponto A, ele vai ser o ponto mais posterior da concavidade anterior. Concavidade anterior é esse aqui. Então, o ponto mais posterior vai ser mais ou menos esse aqui, a concavidade, certo? E o ponto B vai ser o ponto mais posterior da concavidade anterior da mandíbula. Que vai ser mais ou menos aqui, ó, certo? Então, revisando. Ponto S, PO, OR, N, ponto A, ponto B, certo? Mentoniano. O ME, gente, ó, o ME, que é o mentoniano, vai ser na cortical externa do meio, inferior do corpo da mandíbula, certo? Vai ser mais ou menos bem aqui, certo? Ponto ME. Estou fazendo um pouquinho mais forte para ver se vocês enxergam. Certo? Aí, agora o ponto GO, certo? O ponto GO, gente, ele vai ser formado pelo ramo ascendente, certo? E pelo corpo da mandíbula. Aí a gente vai fazer uma linha que pegue o máximo que vocês conseguirem aqui, ó, de trás. Aí a dica da Glorinha, para vocês não esquecerem que esse traçado não vai contar depois, é vocês fazerem ele assim, ó, falhado, certo? Então, eu consegui pegar o máximo do ramo ascendente, eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, certo? Vou pegar o máximo que eu conseguir e faço, certo? Estão conseguindo ver, né? Eu não estou conseguindo olhar muito no chat, eu estou fazendo aqui babado, certo? Então, ó, consegui pegar bastante do corpo e do ascendente. A interseção, vocês estão vendo que é bem aqui, então eu vou trazer, tá vendo? Ó, a interseção para cá, pro meu desenho. Então, o meu ponto G vai ser bem aqui, ok? O ponto GN. Para o ponto GN, gente, vocês não vão usar essa linha aqui, certo? Que também confunde muito, é que vocês querem usar essa linha aqui, vocês não vão usar essa linha. O ponto GN, vocês vão fazer o quê? Vão pegar essa partezinha que dá síntese, certo?
fazer mais ou menos 90 graus. Estão vendo? Tá, tirar muito do meio. Consigo. Mais aqui. Vou traçar, certo? 90 graus. E agora eu vou pegar o meu ponto GO, certo? E passar pelo GO e pelo ME, que tá bem aqui, tá bom? Aí eu vou traçando, encontro ele. Pronto. Aí agora eu vou usar essa linha de referência, tá vendo que aqui não está falhada, que é o GO-ME, e essa linha que eu fiz 90 graus. A interseção tá bem aqui. Estão vendo? A interseção tá bem aqui assim. Aí eu vou levar essa interseção pro meu desenho, e o meu ponto vai ficar bem aqui, certo? Então, revisando. Ponto S, ponto N, ponto OR, o ponto... o fóreo, certo? O GN, desculpa, o GO, o GN, o mentual, o B e o A. Certo? Vocês conseguiram entender, gente? Querem que eu repita alguma coisa? Dani, essa linha na sínfise, aqui tu fez 90 graus com o quê? Com qual linha? Tu traçou. Essa linha, gente, vai ser 90 graus para essa parte aqui da sínfise, certo? Tu vai pegar o máximo que tu conseguir da sínfise, como eu fiz aqui, ó. Você está dando para ver, aqui, ó. Para formar 90 graus. Basicamente, tentar formar 90 graus. Ah, entendi. Entendeu? Você vai tentar, Aí você vai tentar formar 90 graus com a linha que você acabou de ligar entre o GO e o ME, certo? Entendi. Obrigada. Gente, deu para entender? Essa parte não é difícil, né? É só porque o ruim é lembrar dessa parte do GO e do GN, que confunde muito. E lembrar que são duas linhas diferentes. Não é a mesma linha que vocês vão usar. Certo. Todo mundo entendeu isso? A gente pode continuar, voltar Tá aos tudo slides. Pronto, gente. Dani, tu pode ficar pelo telefone se tu deixar o... Eu já ia falar isso mesmo. Fica mais fácil pra gente. É. Então, vamos lá. Deixa eu virar. Pronto, agora a gente vai, pessoal, para as... João, Oi? só te fazer uma pergunta. É porque no segundo exercício que eu fiz, a minha linha do SNA e SNB deu no mesmo canto, sabe? Aí eu tava com dificuldade em relação a ver o grau. Eu não tava conseguindo saber onde era que eu colocava o transferidor. Entendi. Em alguns casos, ela fica realmente... A linha do SNA e o SNB fica bem próximo mesmo. Mas aí é a atividade 2, é? É um exercício. Pronto. Pois a gente vai... Quando a gente fizer, a gente vai esclarecendo essa parte de como é que fica. Porque é mais fácil a gente mostrar do que a gente só falar, tá? A atividade 2 é essa aqui, né? É. Acho que é. Mas realmente... só vendo o desenho dá pra gente ver que realmente vai ficar bem próximo mesmo um do outro. Vai ficar muito próximo. Se eu não me engano, não foi cultural. Pronto, pessoal, vamos lá. Vocês estão conseguindo ver agora o que eu estou projetando? Sim. Pronto. Depois dos pontos que vocês vão fazer, esses pontos, vocês vão começar a fazer linhas e planos cefalométricos, certo? As linhas e planos, elas são divididas em horizontais e verticais, tá? Então, as horizontais, elas são relacionadas à base do crânio, plano de campos, plano oclusal e o plano mandibular. Então, como é que ficam essas linhas? A primeira linha que você vai fazer é a da base do crânio, onde você vai utilizar o ponto S e o ponto N, certo? Só um minuto, que tem algum áudio aqui dando interferência. Eu acho que é o do Yuri. Pois é.
mas eu consegui desligar o dele. Então, vamos lá. A primeira linha, você vai fazer uma linha SN, como eu tinha falado. Você vai ligar o ponto S ao ponto N, certo? Lembrar que sempre quando vocês forem fazer as linhas, o ideal é que você utilize um ponto pequeno, quando você for fazer, e em alguns casos, se vocês preferirem, não passe a linha por cima do ponto, se vocês não quiserem. Façam meio que um tracejado, e quando chegar perto da bolinha, vocês continuam. É só para vocês terem uma referência, mas a gente vai mostrar bem direitinho como é que vai ser. Então, essa vai ser a linha da base do crânio, certo? Não, Carize, pode deixar que não aparece. Pode deixar, ignora. João Carlos, Oi. rapidinho, o ponto do póreo, ele fica em cima, tipo onde tá aqui, ou é dentro da bolinha? Ele fica em cima, que é porque ele tá um pouquinho errado mesmo, na imagem aqui, mas ele fica... Lembrem, o póreo, ele é o ponto mais superior do meato acústico externo, certo? Uhum. Ele não fica dentro, não, é porque aqui, como é no computador, às vezes ele dá uma modificada. Então, vamos lá. Não foi nem por conta disso aí, não, foi erro meu aqui. Ah, tá, tranquilo. Então, a segunda linha que você vai fazer é a linha que corresponde ao plano de Frankfurt, onde você vai ligar o ponto orbitário ao PO, que é o póreo. Então, vocês vão ligar esses pontos, certo? Deixa eu ver se tem alguém falando, eu acho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, pronto. Depois disso, vocês vão fazer o plano oclusal. Gente, o plano oclusal, muitas pessoas têm dúvida, certo? De onde marcar, onde ao certo conseguir marcar. No caderno de vocês, ele fala relacionado à cúspide e tudo, mas é sempre, nesse caso aqui, como ele está bem fechado, você consegue fazer esse ponto bem no meio. Já porque o primeiro molar superior e inferior, eles estão ocluindo normalmente. Em alguns casos, oclui só a cúspide, fica um espaço aberto. Então, em casos que oclui só a cúspide ou só uma parte do primeiro molar superior com o inferior, o plano oclusal dele vai ser realmente aquele ali, onde toca a cúspide, certo? Todo mundo conseguiu entender? Uhum. Vamos supor, nesse caso, aqui, a linha aqui está até um pouco mais embaixo, mas vocês conseguiram entender. É mais ou menos aqui, certo? E como ele está tocando totalmente, aqui ele está em classe 1 dentária, normal. Então, aí dá tudo certo. Mas, em casos que não, o primeiro molar superior com o inferior, eles não consigam ocluir, vocês vão levar referência à cúspide que consegue chegar ao molar inferior. Tá? E depois disso, vocês vão fazer o plano mandibular, que anteriormente vocês já tinham feito para poder achar o GN, que vocês vão ligar o GO e o ME, tá certo? Então, esses são os planos e linhas horizontais. Todo mundo conseguiu entender? João, eu fui tentar apagar, eu fiz foi piorar o risco, Senhor, misericórdia. Não, relaxa, tranquilo. Aí eu não vou agora, mais mexer, porque eu não sei apagar, viu? Desculpa. aí agora a Dani vai começar a fazer esses pontos lá no videozinho dela. Vocês colocam lá na tela dela, que vocês vão conseguir ver ela fazendo no desenho, certo? Então, vocês estão conseguindo ver minha folha? Fabiola, só mais um pouquinho, João. Pronto. Pronto, tá bom. Pronto, vamos lá. Depois dos pontos que vocês fizeram, vocês vão começar a fazer as linhas horizontais, certo? A primeira linha que você vai fazer é a linha SN, tá? Que é a célula túrcica, que é bem aqui, certo? Tô vendo. E o ponto N, bem aqui, tá? O ponto vocês colocam bem sutil mesmo, porque quanto maior o ponto, vocês vão dar alguma interferência na cefalometria. Como é que vocês vão fazer para poder ligar essas linhas com o mais exato possível? Você vai colocar a ponta do seu grafite bem aqui, certo? E aí você vai encostar a sua régua. Tá entendendo? Em um ponto. Depois, se você encostar um ponto da sua régua, você vai lá na outra e encosta a outra parte da régua. E sempre calibrem um ponto com o outro, certo? Para ficar uma linha totalmente plana. Tá vendo aqui, ó? Depois disso, você vai lá, como eu falei, não tem a necessidade
de você passar por cima e ligue os pontos. Então, aqui está ligado o S e o N, e essa é a minha linha SN, certo? Todo mundo conseguiu ver? Sim. Tudo ok? Tranquilo? Deu certo aqui. Depois disso, a gente vai para a segunda linha, que é o plano de Frankfurt, certo? E o que é que a gente vai ligar? A gente vai ligar o póreo e o orbitário, certo? Onde é que é o orbitário? Ele é a parte mais inferior da cavidade orbitária, que é bem aqui, e o póreo bem aqui, que é a parte mais superior do meato acústico externo. Então, vocês vão fazer a mesma coisa. Você vai encostar a sua régua em um dos pontos. Depois de você encostar, você vai até o outro ponto. Encosta a sua régua e, a partir disso, você traça uma linha para ligar. Sempre calibrem, gente, porque senão vocês vão acabar colocando um pouquinho errado e pode dar alteração. Então, esse é o meu plano de Frankfurt, certo? Vocês podem ver, ó, deixa eu tentar dar um zoomzinho maior. Vocês podem ver que bem aqui, ó, eu não passei por cima do ponto. Isso é uma escolha de vocês. Se vocês quiserem passar a linha por dentro do pontinho, vocês podem passar também, tá? Todo mundo está conseguindo acompanhar? João, Oi. aceita a Dani? Tá. Só um minuto. Porque como eu tô pelo computador celular aí... Pronto. Dani, deu certo? Vamos lá. Depois de você fazer essas duas linhas, você vai fazer o plano oclusal, que é o que eu falei. Estão vendo que tem um primeiro molar superior e o inferior, que você faz para fazer a análise cefalométrica. Nem todos os casos que vocês vão pegar, o primeiro molar superior, ele vai encostar, ou no caso, ocluir totalmente com o primeiro molar inferior. Então, aí vocês vão seguir de acordo com a primeira cúspide que encosta no seu antagonista. Aqui, no caso, como ele está em classe 1 dentário, o seu plano oclusal pode ser bem no meio. Pode ser aqui, mais ou menos. Certo? E aí você vai vir aqui, você vai colocar a sua régua e você vai traçar o plano oclusal do paciente. Lembre-se que o plano oclusal, vocês tentem deixar a régua bem retinha, com que ela chegue perto dos incisivos aqui, ó. Tá vendo? Porque se você pode traçar o plano assim, assim. Então, o ideal é que você seja o mais paralelo possível. Você vem aqui. E traça o plano oclusal, certo? Todo mundo conseguiu ver, acompanhar? João, se eu marcasse o ponto um pouquinho mais para o teu lado esquerdo, estava errado? Não. Tá. Vai depender um pouco também, às vezes. O plano oclusal, ele depende muito também de como você vai fazer. Tem alguns livros falam de uma forma, outros falam de outra, mas é basicamente isso aqui, certo? E aí, a próxima linha, o plano horizontal, é o plano mandibular, que vocês vão ligar o GO e o ME. Lembra que vocês fizeram aquelas duas linhas para poder encontrar o GO, que é a linha seguindo o corpo ascendente da mandíbula, que é essa, e a base da mandíbula. Então, bem aqui eu encontrei o meu GO, certo? E aí você vai ligar com o ME, que você consegue fazer o ponto bem aqui. Eu tô colocando o ponto um pouquinho mais escuro para vocês conseguirem acompanhar, tá? E aí vocês vão fazer a mesma coisa. Encosta no pontinho, encosta a sua régua e calibra dos dois lados. Vai bem devagar, não precisa de pressa. O ideal é que ela seja o mais fiel possível. Então aqui, como já encostou, eu venho aqui e traço a linha. E é aquilo que eu falei, pessoal. Não tenham pena de passar. Passem, venham até aqui, desse jeito aqui, certo? Então, lembra que eu falei para vocês que vocês vão ter duas linhas do GO e do ME e uma embaixo que você fez para poder encontrar o GO.
essa linhazinha aqui embaixo, ó, que eu fiz, mais clarinho, ela vai ser desconsiderada, ela não vai servir para sua cefalometria. Lembra que a linha que você vai utilizar é a linha do GO e o ME, certo? Todo mundo conseguiu entender até agora? Tá tranquilo. Tranquilo? Tá tranquilo. Alguma dúvida? Todo mundo conseguiu fazer em casa? Pois então, vamos lá. A gente vai continuar com os slides e a gente vai sempre estar parando para poder fazer aqui no papel junto com vocês, certo? Vou voltar aqui a compartilhar minha tela. Vamos lá, gente. O vertical um pouco mais, é o que mais complica, certo? Deixa eu só... Pronto. Gente, as linhas verticais principais são a linha de perfil mole, que é a linha H, a NA, a NB, a do incisivo, a do inferior e a SN, certo? Essa que vocês estão vendo mais posterior aí é a SNGN. E basicamente vocês vão ligar os pontos que está associado, certo? Nada muito. O nome da linha, vocês vão ligar a linha, o ponto S até o ponto GN, certo? As linhas NA e NB. Pera, calma. A NA e NB, certo? É isso. Muita gente pergunta também qual a diferença tanto da linha, porque vocês pensam SN e NB. Tem a diferença que é que um vai estar relacionado com o incisivo em si e o outro vai estar relacionado com a base do crânio, certo, gente? Que é para vocês acabarem trocando. Porque tem muita gente que acaba trocando isso. Repete, Dani, por favor. Porque assim, baby, para vocês não trocarem, porque quando vocês vão olhar na tabelinha para escrever, muita gente confunde porque tem um ponto NA e um traço NA, certo? Um está relacionado com o incisivo em si, que vocês vão ligar os pontos, e a outra linha está relacionada com a base do crânio, certo? Porque tem muita gente que acaba trocando. Ah, tá, entendi. Entendeu? É porque nesse desenho tá um pouco mais complicado para vocês entenderem. Mas vocês estão vendo, ó, por exemplo, essa linha NB, que está tocando os pontos do incisivo superior. Do incisivo inferior, do que liga o ponto B e vai até o ponto lá em cima N. Vocês estão vendo? Uhum. Tem a linha escrita NA, que vai lá do ponto N pro A e do ponto N pro B. E tem essa outra linha que vocês estão vendo que vai ligar os dois pontinhos dos incisivos, tanto do ápice como da partezinha da ponta, e vai lá para a base do crânio, certo? São linhas diferentes que muitos de vocês acabam confundindo. Isso. Aí também, gente, a linha H, que também acaba confundindo muito porque não tem um ponto H, vocês estão vendo que tem dois pontinhos, tanto na parte do mento, na parte desse do mole, como na parte mais superior do lábio, né, que é do finalzinho. Essa vai ser a linha H, certo? Para vocês não confundirem, porque muita gente se desespera e fica, meu Deus, não tem um ponto H, o que eu faço? Certo? Essa partezinha aí. Deixa eu ver se tem outra linha ainda. Não, só basicamente é essa mesmo. Basicamente isso, né? Pronto. Gente, eu sei que é meio difícil para vocês, porque... Quem não entendeu, a gente vai mostrar no papel, que é mais fácil para vocês entenderem a gente fazendo devagar, porque como aqui o desenho já está todo feito, então às vezes você confunde mesmo, tá? Depois que a gente fazer as linhas horizontais, a gente vai partir para as linhas verticais, certo? Que é o que a Dani falou. Lembrem, eu anotei aqui na folha os nomes dos pontos, mas quando vocês forem fazer a prova de vocês, o ideal é que você deixe apenas as linhas e os traçados, não coloque o nome tipo póreo, ou alguma coisa do tipo. O ideal é você deixar apenas o traçado, certo? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai para a linha NA, certo? O ponto N é bem aqui, certo? E o ponto A é a maxila, onde vocês viram a concavidade mais anterior, posterior da maxila, certo? Então, você vai fazer a mesma coisa que eu fiz da outra vez. Você vai vir aqui, você vai colocar o seu grafite no ponto N e no ponto A, certo? Bem aqui embaixo, tá vendo? Quando vocês virem que está bem encostado, você vai lá e você vai traçar a sua linha
NA. Vou colocar aqui mais forte para vocês conseguirem ver, certo? Então, essa é a minha linha NA, tá? Todo mundo conseguiu ver? Acho que sim, João. Pronto. Então, depois disso, tem a linha NB, que é a relação da mandíbula com a base do crânio. Então, você vai vir aqui no seu ponto N, certo? Você vai fazer a mesma coisa, vai colocar aqui com o B, que é na mandíbula, e você vai vir aqui e você vai traçar a sua linha. Todo mundo conseguiu ver agora? Ó, essa é a linha NA e a linha NB. Tá vendo que elas ficam bem próximas mesmo. E o que é que elas significam? Elas significam a relação entre a maxila e a mandíbula relacionada à base do crânio. E o que é que isso significa? Se essa mandíbula ou essa maxila, eles estão protruídos, retruídos ou bem posicionados, certo? Todo mundo conseguiu acompanhar? Alguma pergunta no bate-papo? Não, né? Então, vamos lá. Depois disso, vocês vão fazer outra linha, que é a linha, ligar a linha entre S e o GN, certo? Você vai vir aqui no ponto S, tá todo mundo conseguindo ver? Ponto S. Vai ligar aqui com o GN aqui embaixo, que você já achou. E você vai ligar as duas linhas, dois pontos, no caso, para formar uma linha. E essa linha, ela vai te dizer o padrão de crescimento mandibular. Como é que essa mandíbula está crescendo, certo? Todo mundo entendeu? Falem aí, galera. Pronto. Outra linha vertical que vocês vão ter, que são os pontos que vocês vão precisar marcar a mais, fora esse. Lembrem que vocês vão precisar marcar a parte mais posterior do lábio superior, a parte mais posterior do mento mole, certo? Vocês vão precisar marcar o ápice dos incisivos, tanto do superior quanto do inferior, e a incisal dos incisivos, superiores e inferiores, tá? Vamos começar por fora. Nessa linha mais externa, vocês vão fazer a linha H nariz. Ela não é uma linha que você possui um ponto H. E essa linha, ela te diz sobre o quê? Ela fala como é que está o perfil do paciente. Se ele é convexo, côncavo ou reto. Isso voltado para a cefalometria, certo? Vocês ainda vão ter posteriormente na aula de segunda que vocês vão fazer essa análise entre cefalometria e a análise facial. Então, basicamente, vocês vão encostar na parte mais posterior do mento mole e vocês vão ligar com a parte superior do lábio superior mais posterior do lábio superior, bem aqui. E vocês vão passar uma linha. Essa é a linha H nariz, certo? Lembra que quando vocês tiveram aula, essa linha ela pode passar por dentro do nariz, que é o ideal, e ela tem os milímetros que a gente vai revisar junto com vocês. E como eu falei, essa linha ela corresponde ao perfil do paciente. Depois disso, vocês vão traçar as duas últimas linhas, que é utilizando os incisivos superiores e inferiores. Você vai vir aqui, você vai ligar o ápice do incisivo à incisal. E você vai fazer uma linha aqui. Essa linha é a que passa pela órbita, João? Isso, é essa linha que passa pela órbita. Certo? Uma direção do crânio. Ou seja, essa linha... Pega o ponto do ápice e o ponto da coroa, né? Isso. Essa linha, ela encontra bem aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui. É uma coisa que muitas pessoas elas se confundem, mas essa linha, ela é o quê? Ela vai te dizer como que está esse incisivo superior relacionado à base do crânio. Ela não está relacionado à própria maxila, onde vocês vão ver que, no caso na mandíbula, vocês não tem como saber como é que o incisivo inferior está relacionado à base do crânio, né? Porque nem chega perto. Então, essa linha, ela vai te informar
de como esse incisivo superior está relacionado à base do crânio. Se ele está vestibularizado, se ele está verticalizado. No caso, é protruído ou retruído, na verdade. Se ele está protruído, retruído ou bem posicionado em relação à base do crânio. Lembre que toda vez que vocês forem ver, quando vocês forem partir para a análise cefalométrica, vocês vão ver traços e pontos. Vamos supor, um traço NA, um ponto NA. Toda vez que vocês virem relacionado a ponto, vocês vão ver relacionado a ângulo, certo? Todo mundo conseguiu entender? Uhum. Então, sempre que vocês forem ver relacionado... Sempre que tiver traço é milímetros, né? Isso. Sempre que tiver traço, vocês vão ver a medida em milímetros. E sempre que tiver ponto, vocês vão ver a medida em ângulos, certo? Ou seja, quando vocês vão utilizar essas medidas aqui, vocês vão utilizar para, literalmente, os incisivos, certo? E então, se for um caso de traço, ele vai ser vestibularizado ou verticalizado. O termo real da cefalometria que a gente utiliza é verticalizado, certo, pessoal? Verticalizado e lingualizado é a mesma coisa. E quando vocês forem ver relacionado a ponto, que é relacionado a ângulo, vocês vão ver se ele está protruído, retruído ou bem posicionado, certo? Todo mundo conseguiu distinguir essa parte? Uhum. Então, por aqui, tá tudo tranquilo para vocês? Vocês conseguem... Tu já traçou a do inferior, não, né? Não, vou traçar ainda, eu tô só... Tá. Não, então... tá, é porque tu começou a explicar e eu me perdi um pouco. Mas... Tá certo. Então, a do inferior é essa daqui, ó, incisivo inferior. Vocês vão traçar aqui, na incisal, e no ápice. Você vai juntar as duas linhas, certo? E você vai fazer um traçado. Como eu falei, vocês podem colocar o maior possível, porque é bom que vocês não perdem a referência, porque se você colocar muito pequenininho, inclusive aqui, ó, no NA e no NB, se vocês quiserem vir um pouquinho mais aqui para baixo, é melhor, tá? Então, depois disso, depois de vocês terem traçado tanto as linhas verticais quanto as horizontais, vocês vão ter aquele desenho, que é realmente como a cefalometria fica, que é desse jeito aqui. Depois de você ter traçado todas as linhas e todos os planos verticais e horizontais, certo? E a partir daí, você vai fazer você vai começar a medir os ângulos, certo? Todo mundo conseguiu entender aqui, tranquilo? Vou ficar olhando aqui como é que tá o bate-papo. Tem nada não no chat. Pronto, todo mundo conseguiu marcar, todo mundo conseguiu acompanhar, né? Perfeito. Vocês querem que eu comece a fazer os ângulos agora com vocês? Ou vocês querem que eu dê uma revisada no restante da parte de graus, a quantidade correta, e a gente traça... Amigo, a gente podia fazer, tipo, deixar só pelo menos os traçados para eles tentarem fazer, e amanhã a gente dá uma olhada nos ângulos, não? Tipo, para pelo menos eles tentarem fazer logo? Pronto, pode ser. Vocês concordam assim? João, dá para Oi. tu repetir só essa parte aí do ponto, que é ângulo, e do traço, que é milímetro? Ah, posso sim. Por favor, essa Quando parte. vocês estão fazendo a análise cefalométrica, vocês vão ver alguns planos relacionados aos incisivos, tanto superior quanto inferior, certo? Quando vocês forem fazer essas análises, geralmente os incisivos está ligado ao NA e o NB. NA porque é o incisivo superior, porque vocês lembram que o A, ele é a maxila, e o B, ele é a mandíbula. Então, um ponto NA, um ponto NB. E assim sucessivamente. Um traço NA, um traço NB. Toda vez que vocês forem ver relacionado a ponto, vocês sempre vão ter formação de ângulos. Vocês vão fazer a medição em ângulos, certo? Que é o quê? Você vai vir aqui, eu vou só dar um exemplo, tá? Eu vou pegar um ângulo aqui, isso aqui é um ângulo, certo? E eu vou medir, ele vai me dar a resposta em graus. Quantos graus? 10, 15, 20 graus. E isso vai ser o ponto. E toda vez que for pontos, e vocês lembrarem que é ângulo,
a resposta de vocês sempre vai estar relacionado a protruído, retruído ou bem posicionado, certo? Sempre a resposta para pontos relacionados a ângulos é dessa forma. A maxila, você vai medir o SNA. O que é que o SNA é? A relação entre a maxila e a base do crânio, e ela é medida através de um ângulo. Esse ângulo você vai obter e você vai saber se a maxila ela está protruída, retruída ou bem posicionada, relacionado à base do crânio, certo? Deu para entender? E aí, quando você for atrás do traço, quando for um traço NA e um traço NB, você vai estar relacionado a milímetros, certo? Ou seja, a sua resposta vai estar ligado a vestibularizado, bem posicionado ou verticalizado, que é a mesma coisa que lingualizado, tá? Todo mundo conseguiu entender? Uhum. Deu certo, Não, pessoal? só vai ter o desenho só um pouquinho pra eu ver uma coisa. Tá. Por favor. Vou subir. Gente, uma coisa, como eu tô gravando para vocês em aula, então pode ser que alguns traços eles tenham mudado, tipo, um grauzinho, alguma coisa do tipo. Se vocês preferirem, eu e a Dani, a gente pode também fazer um vídeo em casa, depois de ter feito a aula para vocês. E aí a gente grava esse vídeo, confere tudo bem direitinho. Eu faço o meu, a Dani faz o dela, a gente confere os resultados e a gente posta para vocês, certo? Lá no Uniform Online. Mas eu acho que assim, como a gente tá fazendo hoje, fica melhor, João. Não, a gente vai continuar fazendo, mas é tipo assim, só para vocês terem o vídeo, entendeu? Sim, seria ótimo. Apesar dessa aula aqui vai ser postado no Info Online, com monitoria e tudo mais. Então, por hoje, a gente fica nesses traçados, certo? Pra vocês tentarem fazer. Eu espero que, tipo assim, amanhã, se vocês conseguirem vir, os mesmos que estavam aqui, venham com os traçados prontos, que a partir de amanhã a gente vai começar a fazer os ângulos e fazer a medição, no caso desses ângulos, que é o SNA, o SNB, o ANB, para vocês estarem resolvendo o conteúdo mais devagar, né? Pronto. Todo mundo concorda em ser assim? Tranquilo? Sim. João, antes de tu encerrar, Oi. tu pode só, por exemplo, só exemplificar no outro desenho, no exercício 2. Tá. Como mais ou menos marca o ponto de contato aí dos molares dele? Tá certo. Só um minuto. Por favor. Só passar aqui. E aí, porque o terceiro exercício também não tá no oclusal, aí já tem uma noção melhor. Ó, gente. O exercício 2 é? Só um minuto que tem alguma pessoa que tá dando interferência aqui no áudio. Eu não sei se dá pra ver meu vídeo, Júlia. Acho que é esse aqui, né? Dá pra ver, O Dani. ponto dos incisivos vai ficar mais ou menos aqui, ó. Não sei se dá pra tu ver. É bem mesmo. Tá conseguindo Peraí, ver, Júlia? eu tô fixando tua tela, pera. Vou deixar paradinho aqui. Tu tá vendo? Bem aqui, ó. Tá, entendi. Uhum. Ó, Júlia, no meu aqui, ó, que não tá marcado ainda. Tá conseguindo ver a minha? Tô. Pronto. Como eu te falei, nem sempre esse paciente aqui, claramente, ele é classe 3, né, pessoal? Uhum. A mandíbula dele tá na frente da maxila. Então, nem sempre o molar superior e o inferior, o primeiro Vão molar, no ocluir, caso, né? eles vão ocluir em classe 1 dentária, né? Porque depende de tanto esquelético como dentário, como ele pode ser classe 1 esquelética e ele não ser classe 1 dentária. Uhum. Então, o que é que acontece? O plano mandibular dele não vai ser a mesma coisa. O plano mandibular dele vai ser a partir da primeira cúspide que consegue encostar, que no caso é bem aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu vou fazer uma bolinha maior para vocês verem. É mais ou menos bem aqui, certo? Certo. E aí, Uhum. quando vocês forem traçar, vocês vão vir aqui, ó. No caso, a bolinha vai estar bem menor, certo? Vocês vão traçar de acordo com o que tá, onde está a bolinha. E lembra que vocês não podem também deixar altamente reto, porque senão vocês... Sempre o plano oclusal, gente, ele precisa passar mais ou menos entre a borda do incisivo superior e o inferior, certo? Mais ou menos aqui, entre isso aqui. Você não pode traçar aqui e você não pode traçar bem aqui embaixo, né? No ápice do dente. Então, você vai alinhar aqui, ó, e você vai traçar. Geralmente, o plano oclusal você não estende até aqui,
porque Não vai dar cruza com as interferência para outras vocês. retas, né? Uhum. Então, é isso aqui. Esse é o plano oclusal desse paciente 2. Certo. Uhum. Deu para entender? Não, eu pedi só para tirar a dúvida, Não, porque o outro estava em classe 1, entendeu? Só para ter uma noção. quando a gente estava fazendo também, eu e a Dani, a gente tinha essa dúvida também do plano mandibular. Com certeza. Gente, outra dica para vocês. Para dizer que a partir da página 67 do caderno deles, ó, tem tudo direitinho, bem bonitinho, explicadinho. Só para vocês darem uma olhada em cada uma das coisas. 67, tá, pessoal? Página 67. O que tem na página 67? Tem tudo bem direitinho para vocês. A página 67. Tem 66, 66 e 67. Isso. Então, pessoal, o que é que vocês acharam de hoje? Foi legal? Foi um pouco assim Foi ótimo. complicado para fazer aqui, mas deu tudo certo, né? Para tirar a dúvida de vocês. E amanhã a gente continua com a atividade para vocês resolverem em casa, trazer respondido. Essa página amanhã. Acho que deu para ouvir agora. Deu sim. Pronto, pessoal, a gente por hoje fica aqui, certo? E aí amanhã a gente manda um novo horário para vocês. A gente faz o mesmo esquema de hoje e amanhã a gente vai responder a atividade 1, certo? O exercício